Chico Bill na área, quase que não sai. TVFF, TV de Futebol Feminino. E hoje é dia de resumo do futebol feminino amador e profissional. Mas antes, um agradecimento especial aos meus patrocinadores, Macro Imobiliária, Clécia Criarte, Churrascaria Bom Paladar, Macromassas e Churrascaria Boi na Brasa. Esses são os meus patrocinadores. Muito obrigado, pessoal. E vamos ao resumo do futebol feminino, começando pelo futebol amador, futsal amador. Aqui em Xinguara, sul do Pará, nós tivemos os Jogos Abertos do Pará, né, o famoso Joapa, né, que é os Jogos Abertos do Pará, aqui na cidade de Xinguara. Competição essa que durou do dia 18 de setembro até o dia 21 de setembro. A TVFF fez o acompanhamento do futsal feminino, muito em cima, né, do campeonato, porque até então a competição ela aconteceu ali em horário de expediente de trabalho. Aí dificultou um pouquinho, né, a transmissão, mas enfim, eu consegui pegar alguns jogos, entre eles a grande final, óbvio, a parte mais importante da competição foi a grande final. E na grande final nós tivemos um feito histórico da cidade de Redenção no futsal masculino e no feminino. No feminino, a campeã foi a Redenção que fez a final contra a cidade de São Félix e deu Redenção 3, São Félix 1 na grande final do futsal feminino. Parabéns para as meninas de Redenção. E eu estou trazendo aqui para vocês recortes do Jornal da TVFF, que já está na edição de número 272. O Jornal da TVFF é o cargo-chefe da TVFF. É um jornalzinho que traz um resumo do futebol feminino, né, ali uma vez na semana. Eu faço a postagem para todo, né, os nossos seguidores. Enfim, vamos voltar aqui. Eu peguei recorte do jornal, certo? Nosso jornal, trazendo aqui a campeã do futsal feminino, que foi Redenção, 3-1 em cima de São Félix, do Xingu. E no masculino também foi campeã. Redenção ganhou no masculino, futsal masculino. Também foi a mesma final do feminino. Se o feminino pegou o São Félix na final, o masculino também fez essa final contra o São Félix e venceu por 4-1. Jogão de bola masculino, viu? Jogão de bola, 1-1 no tempo normal, na prorrogação, Redenção, a meninada aí de Redenção conseguiu achar os espaços na defesa de São Félix e ganhou por 4-1. Redenção dominou no futsal, tanto masculino como no feminino. Parabéns, pessoal, que eu tô devendo aí pro pessoal um videozinho dos títulos do feminino e do masculino. Continuando aí no futebol feminino, campo profissional, vamos ter a Libertadores feminina, minha gente. Libertadores feminina, já está definindo os grupos, os times, 4 grupos, 16 times. Grupo A ficou definido com Corinthians, que é a atual campeã da Libertadores, Independiente del Valle do Equador, Already da Bolívia, o nomezinho difícil de falar, mano. E Santa Fé da Colômbia. Pelo grupo B, Boca Juniors da Argentina, Alianza Lima do Peru, Adefem da Venezuela, Ferroviária do Brasil. No grupo C temos estreante. Meu São Paulo, as meninas do São Paulo vão estrear na Libertadores da América contra São Lourenço da Argentina, Colo-Colo do Chile e Olímpia do Paraguai. Fechando o grupo D com Deportivo Cali da Colômbia, Libertad do Paraguai, Nacional do Uruguai e Universidade de Chile do Chile. Essas são as 16 equipes que vão jogar a Libertadores desse ano. Lembrando que a Libertadores desse ano ela é especial. Por que ela é especial? A campeã vai jogar o Mundial de Clubes Feminina. Pela primeira vez, finalmente, né? A FIFA, né, se juntou ali e vai fazer o Mundial Feminino. E a campeã da Libertadores, vai para o Mundial. E aí, deixa eu trazer um fato histórico aqui da Libertadores. É a 16ª edição da Libertadores Feminina. Vai acontecer na Argentina, certo? É uma competição de tiro curto. Meu ponto de vista, eu só acho que a Libertadores podia ter
32 equipes na competição, em vez de 16. E já que eles jogam naquele estilo de Copa do Mundo, com 32 equipes, dividido em 8 grupos, seria igual, colocaria o mesmo estilo da Copa do Mundo, só jogo de ida, os 2 melhores avançavam, oitavas, quartas, semifinal, final. Meu ponto de vista, mas são 16 equipes, os times jogam entre si dentro dos grupos, só jogo de ida, avançando os 2 melhores para as quartas, semifinal e final. E disputa o terceiro lugar. Bem, enfim, voltando aqui para o histórico. 16ª edição vai acontecer na Argentina, 16 clubes, né? As brasileiras, as equipes brasileiras dominam a Libertadores da América. 10 equipes brasileiras campeãs da Libertadores. Corinthians, Palmeiras, Ferroviária, São José e Santos. 5 equipes brasileiras já ganharam a Libertadores consecutivamente. É isso mesmo, consecutivamente. As únicas equipes brasileiras que não... as equipes que ganharam a Libertadores, que não era brasileira, foram... cadê ela aqui? Sportivo Luqueño, do Paraguai, e Colo-Colo, do Chile. Essas foram as únicas equipes fora do Brasil que ganharam a Libertadores. O Corinthians, as Bravas do Corinthians, já ganharam a Libertadores 5 vezes. 5 vezes o Corinthians ganhou a Libertadores e vai atrás do hexacampeonato. Será que ganha? Será? Tenho minhas dúvidas, porque o São Paulo está no páreo, bem aí. E o São Paulo está com uma equipe muito forte, viu? Vou te contar. Premiação da Libertadores. Eu achei a premiação em valores, certo? Meu ponto de vista, é uma premiação razoável. É em valores em dólares, tá? Em dólares aqui é um valor razoável. Eu acho que podia ser mais, enfim. Campeã da Libertadores leva aí seus 2 milhões de dólares. Vice-campeã, 750 mil dólares. Disputa terceiro lugar, 350 mil dólares. Eliminados da semifinal. Os 2 que caíram na semifinal levam aí 150 mil dólares. Eliminados nas quartas de finais, 100 mil dólares. E as equipes que entraram na competição, cada uma ali, as 16 equipes, levam seus 50 mil dólares. É uma premiação, para mim, que razoável, podia ser mais. Meu ponto de vista aqui, para melhorar. Primeira fase, 150 mil dólares no mínimo. Quarta de finais, 250 mil. Semifinal, 500 mil dólares. E aí viria ali para campeã 5 milhões, vice-campeã 2 milhões, terceiro lugar os 850 mil dólares. No meu ponto de vista, mas para mim tem uma premiaçãozinha aí razoável. Mais ou menos, podia ser melhor, mas enfim. Tá bom, essa aqui é a premiação da Libertadores desse ano, ok? Paulistão, Campeonato Paulista, 9ª rodada, passar para vocês aqui os resultados da 9ª rodada com Ferroviária e Palmeiras, vitória das palmeirenses, Palmeiras 3, Ferroviária 1. São Paulo e Bragantino, no mando de campo do São Paulo, que terminou empate em 1-1. Realidade Jovem Taubaté com vitória do Taubaté 1-0. E por fim, no clássico entre Corinthians e Santos, melhor para as Bravas, Corinthians 1, Santos 0. Classificação geral do Paulistão feminino, em primeiro lugar o Corinthians 24 pontos, segundo Palmeiras 19 pontos, terceiro Ferroviária 14 pontos, quarto é o São Paulo também 14 pontos. Os 4 primeiros disputam a semifinal e a final do Campeonato Paulista. Quinto lugar Bragantino 9 pontos, sexto Santos também 9 pontos, sétimo Taubaté com 6 pontos e em último lugar Realidade Jovem com 1 ponto. Do quinto ao oitavo, né? Aqui é o quinto, sexto, sétimo, oitavo. Disputa aí a semifinal e a final da Taça São Paulo. Beleza? Entenderam aí? É desse jeito que está a classificação do Paulistão. Próximos jogos, 10ª rodada do Paulistão. Dia 27/9, 3 horas, sábado, Taubaté e Corinthians. No caso, já está acontecendo esse jogo. No domingo, dia 28/9, 11 horas da manhã. Meu Deus do céu, 11 horas. Santos e Ferroviária, também no domingo, às 5h30 da tarde. Clássico Paulista, São Paulo e Palmeiras, fechando a 10ª rodada. Segunda-feira, dia 29, às 5 horas da tarde, Bragantino e Realidade Jovem.
Copa do Brasil Feminina, quarta de finais, né? Durante essa semana e teve também a Copa do Brasil Feminina, quarta de finais. Palmeiras e Sport, como já era esperado, vitória do Palmeiras 5-0 no Sport. Sport bem que tentou, mas Palmeiras foi muito superior à equipe pernambucana. Palmeiras classificado para a semifinal. Na outras quartas de finais, segundo jogo das quartas, Ferroviária Internacional, mando de campo do Inter, mas com vitória da Ferroviária, o clube paulista venceu por 2-0. É lá em São Paulo, né? Ainda em São Paulo, Bragantino e Bahia, o único clube nordestino que chegou na semifinal. Bahia! Depois de um jogo bem equilibrado, um empate de 1-1, na decisão de pênaltis melhor para as baianas, Bahia 3, Bragantino 1, Bahia na semifinal. E aí, meu amigo, olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Clubismo mesmo, tô nem aí. Clubismo. São Paulo e Corinthians fizeram o último jogo das quartas de finais com vitória tricolor. Vitória maiúscula e convencendo. 3-1. São Paulo 3, Corinthians 1. São Paulo na semifinal junto com Palmeiras, Ferroviária e Palmeiras, Ferroviária, Bahia e São Paulo na semifinal. Vai ter o sorteio ainda para ver quem vai enfrentar quem na grande semifinal. Só sei que o meu São Paulo chegou na semifinal. Ponto! Copa do Mundo Feminina. Pela primeira vez, a FIFA vai organizar a primeira Copa do Mundo Feminina de futsal. Futsal feminino, primeira Copa do Mundo que vai ser realizada lá na Filipinas entre os dias 21 de novembro e 7 de dezembro. 21 de novembro e 7 de dezembro vamos ter a primeira Copa do Mundo de futsal feminino. E é óbvio que o nosso Brasil, né, é uma das grandes favoritas ao título. São 16 equipes, né, classificadas para a Copa do Mundo. Na América Norte e Central, Canadá e Panamá. Na América do Sul estão classificadas Brasil, Colômbia e Argentina. Na África, Marrocos e Tanzânia. Na Europa, classificaram-se Espanha, Polônia, Portugal e Itália. No Oriente Ocidental, Irã, Tailândia e Japão e Filipinas. E na Oceania, Nova Zelândia. Né? Essas são as 16 equipes classificadas. Os grupos foram definidos pelo grupo A, Filipinas, Polônia, Marrocos e Argentina. Pelo grupo B, Espanha, Tailândia, Colômbia e Canadá. Pelo grupo C, Portugal, Tanzânia, Japão, Nova Zelândia. Pelo grupo D, Brasil, Irã, Itália e Panamá. Esses são os grupos definidos na primeira Copa do Mundo de Futsal Feminino. A Copa Maria Bonita. O que é a Copa Maria Bonita? É a Copa do Nordeste Feminina. Pela primeira vez a gente vai ter a Copa do Nordeste Feminina, que vai ser chamada de Copa Maria Bonita. Já está tudo definido. 9 equipes estão participando da competição dos 9 estados do Nordeste. Eu gostei muito. Essa Copa Maria Bonita era para ter acontecido ano passado com 2 ou 3 convidados ali da Argentina, Colômbia, mas acabou não acontecendo e fizeram esse ano. Se tornou só a representação da Copa do Nordeste Feminina, chamada Copa Maria Bonita. Eu gostei muito. Os 9 clubes estão aqui, os grupos foram definidos também, como Grupo A, Sport de Pernambuco, ABC de Natal e Botafogo da Paraíba. Grupo B, Bahia da Bahia, Atlético do Piauí, CRB de Alagoas. Grupo C, Fortaleza do Ceará, Confiança de Sergipe e Sampaio Corrêa do Maranhão. Nesse torneio, os times vão se enfrentar entre si dentro dos grupos, só jogo de ida, classificando o primeiro de cada grupo e o melhor segundo colocado para semifinal e final. Jogo de abertura da Copa Maria Bonita vai ser dia 2/10, quinta-feira, às 3h30 da tarde, com Sport e Botafogo da Paraíba. O jogo vai ser mando de campo do Sport. Essa primeira rodada aqui nós temos Sport e Botafogo da Paraíba, Confiança de Sampaio Corrêa,
CRB e Atlético do Piauí. Na segunda rodada, Botafogo da Paraíba e ABC. Sampaio Correia e Fortaleza, Bahia e CRB. Fechando a terceira rodada, lá para o dia 6/10, com ABC Esporte, Fortaleza e Confiança, Atlético do Piauí e Bahia. Semifinal acontece dia 9/10. Essa semifinal e final é só jogo único, certo? Dia 9/10, às 3h30. E também dia 9/10, às 7h30 da noite. Essa é a semifinal. E a grande final vai ser dia 11/10, sábado, 4h30 da tarde. Eu gostei muito da iniciativa. Tem premiação individual. Eu não achei a premiação para campeã e vice, ainda não, mas se eu achar eu passo para vocês. Mas essa aqui é a primeira Copa do Nordeste Feminina, chamada Copa Maria Bonita. Claro que só tem 9 times, mas com o passar do tempo, com certeza, isso aqui deve aumentar um pouquinho mais, né, de quantidade de times. Né? O interessante aqui é que se fizer essa Copa Maria Bonita, eu espero que no futuro o pessoal também faça a Copa Verde Feminina. Nós temos a Copa Verde masculina, quem sabe o pessoal faz aí a Copa Verde feminina, a Copa Rio São Paulo. Já imaginou a Copa Rio São Paulo feminina? Os semifinalistas do Paulistão contra os semifinalistas do Campeonato Carioca? Meu irmão, ia ser jogo, viu? E a Copa Sul Minas. Os semifinalistas do Mineirão contra o campeã, né? De Santa Catarina, campeã do Paraná, e a campeã e vice do Rio Grande do Sul. Cara, também ia ser show de bola. Mas enfim, quem sabe no futuro eles fazem isso. E depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso. Seleção Brasileira Feminina Campo. Vamos ter amistoso da seleção, né? Nossas meninas vai enfrentar a Itália, lá na Itália, na cidade de Parma, na Itália, dia 28/10, terça-feira, 3h15 da tarde, horário de Brasília. Itália e Brasil, seleção amistosos da seleção. Esse amistoso aqui é antes da finalíssima. Para quem não conhece o que é a finalíssima é o encontro entre a campeã da Copa América, que foi o Brasil, contra a campeã da Eurocopa, que foi a Inglaterra. O Brasil vai enfrentar a Inglaterra. Mas antes, vamos ter esse amistoso aqui de Itália contra o Brasil. Jogão de bola. Certo? E para finalizar, polêmica no futebol feminino amador Xinguara. Essa foto aqui é a foto da seleção feminina de Xinguara, né, que disputou os Jogos Abertos do Pará, a Joapa, aqui em Xinguara. Até então, esse grupo aqui, no meu ponto de vista, é um bom grupo. Mas, infelizmente, acabou decepcionando na primeira fase, acabou ficando fora da grande final. Final essa que foi feita entre Redenção e São Félix, com Redenção, né, levando a melhor, venceu por 3-1, Redenção campeã dos Jogos Abertos do Pará. Mas por que eu estou trazendo essa foto aqui? Porque eu consegui mais informações sobre o que aconteceu dentro da seleção e sobre informações da organização da Joapa. Minha gente. Depois que eu fiz aquele primeiro vídeo, né, falando sobre a seleção, sobre a Joapa, algumas pessoas entraram em contato comigo no meu PV, né, passando mais informações, mais explicações sobre o que aconteceu na competição, sobre a organização, sobre a seleção. E agora eu vou trazer para vocês o que passaram para mim. Vou passar para vocês. Claro que eu não vou dar nomes, porque é uma questão ética, né? Seria muito antiético da minha parte falar que foi fulano, foi Beltrano que me falou. Não, isso é errado. Então, eu vou resumir a história que foi passada para mim. Começando pela seleção. Cara, como é que eu posso me explicar? Eu sou um cara que sou apaixonado pelo futebol feminino. E eu defendo o futebol feminino com unhas e dentes. Eu defendo, eu cobro das autoridades responsáveis, né, em dar mais espaço, mais oportunidade, mais competições, aumentar a premiação. Eu bato de frente com os caras. Mas para eu poder fazer tudo isso, e isso acontecer, né, o pessoal dá o investimento, dá a oportunidade, fazer as competições, as jogadoras, em geral, Xinguara e região, as jogadoras precisam ajudar, né, minha gente?
Cara, vocês, jogadoras, precisam também fazer valer a pena o esforço que é feito, não só por mim, mas por outras pessoas também, em fazer que o pessoal que tem a máquina, né, tem a estrutura, tem o dinheiro, faça as competições para vocês, meninas, para vocês, clubes. Quando vocês, jogadoras, não fazem o que tem que ser feito, né, começa, como é que eu posso falar, a falhar, a não dar moral, a não ir pro treino, né? Pô, aí vocês dificultam o trabalho da gente, dificultam o meu trabalho em defender vocês, né? Porque assim, as informações chegaram aqui. O René deu, que era o técnico, foi o técnico escolhido, deu espaço para todo mundo vir treinar e não tinha jogadora. Aí fica difícil, velho. Aí a jogadora ia uma vez no treino, faltava 10 treinos. Porra. Aí você dificulta para mim, né? Independentemente, meu ponto de vista, independentemente, meu velho, seleção de Xinguara, ele tem que ser acima dos clubes. Seleção não é clube. Você está defendendo a sua cidade, a cidade que você mora há trocentos anos. Então, seleção acima. Por mais que, não gosto do técnico René. Foda-se, meu velho. Você tá defendendo a seleção. Agora, não gosta? Beleza. Não quer ir por causa do técnico? Beleza. Então fica fora. Mas também não venha pedir oportunidade depois. Porque você tem que esperar um dia, escolher um técnico que você goste no comando, aí fica difícil. Fica muito difícil, porque é a jogadora que tem que se adequar à seleção. Não é a seleção que tem que se adequar à jogadora. Certo? Jogadoras no geral. No geral. E treino, meu amigo, vocês precisam treinar. Se tem um planejamento de dias e horários e local de treinamento, tem que ir pro treino, meu velho. Quem quer, corre atrás. E o que a gente mais escuta? Desculpas esfarrapadas. Porque isso, porque aquilo. E é quando ele vai ver investigar mesmo de verdade, a mina foi lá pra festa. E aí, como é que faz? Vai excluir a jogadora, porque a jogadora é uma jogadora de alto nível? Aí complica muito pro técnico também. Então isso aqui é um puxão de orelha para vocês jogadoras, que também não estão facilitando o crescimento do futebol feminino de Xinguara. E aí eu tenho que dar o braço a torcer pro pessoal que fica falando que o futebol feminino de Xinguara não é unido, que tanto faz como tanto fez. Aí eu tenho que dar o braço a torcer, né? Porque eu defendo, cobro, e a própria grupos de jogadoras não fazem valer a pena o esforço que é feito para vocês, jogadoras. Vocês jogam tudo no lixo. Porra, é foda. Aí fica, claro, não são todas. Tem um grupo, um pequeno grupo, que realmente quer estar ali, quer treinar, quer participar, quer fazer por onde. Sendo que uma minoria contra a maioria, que a gente vai precisar mesmo, e aí não quer treinar porque eu já sou bom de bola, não preciso treinar, só quer ir pro jogo. Aí é foda. Aí quando ele deixa no banco, não vai ficar banco, minha filha. Você não treinou, fica aí no banco. Ou então exclui do time, aí acha ruim. Meu irmão, tem que treinar, minha irmã. Tem que treinar para entender o que o professor quer de você dentro de quadra. Para você pegar entrosamento com o grupo. E aí, quando entrar numa competição como essa dos Jogos Abertos, né, já saber o que vai ser feito, o que vai acontecer, certo? Então, isso é um puxão de orelha para vocês, jogadoras, não só de Xinguara, mas em todos os municípios ao redor de Xinguara. Tem que treinar, tem que fazer o sacrifício e o esforço de estar lá no treino. Claro que pode acontecer imprevisto de, minha escola, minha faculdade, beleza, isso é prioridade mesmo. O meu trabalho. Tá, vai lá para o trabalho. Mas faça o esforço e tá lá, meu velho. Quem quer, faz acontecer. Para não acontecer o que aconteceu nos jogos da Joapa, que foi uma decepção. Um time desse bem aqui, eliminado. Um time desse bem aqui, perder para Sapucaia, meu velho. Nada contra Sapucaia, tá? A equipe fez sua parte. Não tinha nada a ver com os problemas da seleção e meteu 4 na Xinguara. Toma, Xinguara, 4 aí na cabeça para aprender, né? Enfim, isso é um puxão de orelha para jogador. Agora o técnico.
foi chamado René. René é um cara, ó, 10, gente fina, excelente treinador, certo? Mas assim, ele comete falhas. E uma das falhas foi a questão da não criação da comissão técnica. Meu irmão, faz tempo que eu falo, faz tempo. Foi chamado para a seleção, faça a comissão técnica. Primeira coisa, comissão técnica. Quem pode ser da comissão técnica? Os técnicos dos clubes. Eu sempre defendi isso. Técnico da seleção e comissão técnica tem que ser os técnicos dos clubes. Por que isso? Porque, primeiro, cada um assume uma responsabilidade dentro da seleção. Segundo, todos estão aptos a assumir aquele comando, porque estão dentro do futebol feminino, sabe o que acontece, sabe o que fazer. No caso, faltar um, tem outro que vai cobrir. De boa, certo? Isso não aconteceu na seleção. Por que isso não aconteceu na seleção? Porque os técnicos, não só aqui em Xinguara, mas em região geral, no geral, o pessoal está acostumado a comandar sozinho. Não, eu sou técnico, sou dono, sou auxiliar técnico, sou preparador físico. É ele sozinho. É muito raro você pegar um time que tem uma comissão técnica. É raro. Mas o ideal para a seleção, que tem que estar acima de clube, é formar primeiro a comissão técnica. Você forma a comissão técnica, faz reunião com o pessoal da comissão técnica para definir o que fazer, como fazer, né? Como vai ser treinado o time, quem serão as prováveis jogadoras chamadas, e aí depois se chama as jogadoras dos times. E aí faz primeiro a reunião com as jogadoras. Porque dentro da reunião, quem participar da reunião vai estar já demonstrando de cara quem quer participar da seleção. Na primeira reunião, você faz. Porque toda quem marca reunião sempre tem aquela desculpa de eu estou ocupada. Porque eu tenho um compromisso. Porra nenhuma, meu velho. Faz, não quer jogar? Quero. Venha pra reunião. Ponto. Sacrifícios. Não há ganho sem sacrifício. Não há ganho sem sacrifício. Se você não faz o sacrifício, você não vai ganhar nada. Isso não é só no futebol. É na vida pessoal também. Se você não fizer o sacrifício de entregar o trabalho, de fazer a apresentação, de estudar para a apresentação da faculdade e outros, você não ganha nada, meu velho. Você vai ficar parado, estagnado no tempo. Então, comissão técnica, reunião com as jogadoras. Nessa primeira reunião você já verifica quem realmente quer estar ali. E aí depois só explanar o planejamento do que vai ser feito nos treinamentos e as prováveis escalações. Ponto. Eu estou falando do problema e estou dando a solução do que fazer para a seleção de Xinguara. A seleção de Xinguara, que é o seguinte, como eu falei, René é um cara bacana, show de bola. Mas na minha opinião, minha sincera e humilde opinião, René não pode ser técnico da seleção de Xinguara. Não pode. Por que não pode? Pelo simples fato, ele faz parte de uma igreja, nada contra as religiões. Eu não tenho nada contra a religião. Eu também não sou de igreja, eu me garanto por mim mesmo. Tive uma excelente educação pela minha mãe e meu pai, principalmente minha mãe. Então, sei muito bem o que fazer. Então, eu mesmo não preciso de igreja nenhuma. Mas tem pessoas que necessitam da igreja. René faz parte da igreja adventista, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. E nessa igreja tem aquela regra de que na sexta-feira e no sábado não pode fazer nada. Sexta e sábado não pode fazer nada. E na maioria das vezes, os principais jogos de final, semifinal, acontecem na sexta ou no sábado. Bem no dia que o René deveria estar lá. Aí fica complicado, velho. Porque ele não está lá. E aí isso dificulta, né? Atrapalha no desenvolvimento da equipe. Vou dar exemplo. O René tem a sua própria equipe, o time Império. Ano retrasado, se eu não me engano, o Império chegou a 4 finais consecutivas. Durante o ano todo. 4 finais consecutivas. Perdeu as 4, porque as 4 finais eram na sexta-feira. Porque ele não estava lá. E aí teve que colocar uma outra pessoa que, pelo que eu observei, não estava tão conectada com a equipe, e a equipe perdeu a final porque ele não estava lá.
Por mais que ele, eu passei mensagem, eu expliquei para ele fazer A, fazer B. Mas quem estava lá substituindo não tinha conexão. Tem que ter essa conexão com a jogadora. Para a jogadora jogar a bola. E esse ano, acho que é retrasado, ele perdeu 4 finais consecutivos só por causa disso. E aí ele assume a seleção, né? Aí eu digo, foi uma falha dele, sinto muito, René, mas tu falhou aí, é para ter feito montada a comissão técnica. Não montou a comissão técnica, centralizou o poder só em cima dele, e ele trabalha muito, ele dá aula, ele tem a igreja dele, que atrapalhou um pouquinho, tudo isso atrapalhou um pouquinho, e aí o principal jogo caiu numa sexta, e perdeu, ele não estava lá. Colocaram um cara lá de gaiato, entre aspas, que ele nem sabia, colocaram ele lá, por mais que, mas eu passei mensagem pro cara para ele fazer. Passou, mas ele modificou, fez uma coisa meio que diferente lá, que, cara, horrível. Mesmo com a modificação do cara lá, que eu não me lembro o nome dele, esse time que tava lá, dava para bater de frente. Mas essas jogadoras aqui falharam totalmente com a missão. Então, assim, a derrota da seleção de Xinguara para Sapucaia não é só culpa de René, né? Porque tem muita gente apontando assim, ó, pro René, e dizer que a culpa é do René, a culpa é do René. Não, negativo. Quando você aponta para a pessoa, tem 3 dedos voltando para você. Então a culpa é geral das jogadoras e do René também. É geral, é geral. A culpa da derrota é geral. Geral, geral. Tem que assumir a responsabilidade da derrota para Sapucaia. Certo? Houve uma falha e falta de planejamento, simples assim. Então, como eu já falei, a solução vai escolher um técnico para a seleção, Secretaria de Esporte, que seja um técnico que tenha time. O René, técnico, para mim, não tem como ele ser. Agora, auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiras, ele pode ser de boa, mas técnico não tem como. Nós temos o James. Outro cara show de bola, um excelente técnico, estrategista também. Ele poderia assumir a seleção de Xinguara como técnico. E aí, se caso acontecer colocar o James, faz a comissão técnica, meu velho. Primeiro, gente que esteja no meio do futebol feminino. Ou, se vocês quiserem, secretário de esporte, me coloque como técnico da seleção brasileira para tu ver o que é um planejamento de verdade. Aí eu vou pegar e fazer toda uma organização, todo um planejamento, junto todo mundo, e aí quem quer de verdade, eu vou segurar para cá e treinar. Quem não quer e tá falhando, ó, tchau. Porque a minha regra, na época da escola Unibol, era treinou, joga. Não tá treinando, tá dando desculpa, tchau. Mas eu sou a melhor jogadora, tchau. Só fica quem quer. Desse jeito. Entendeu? Opa. Água aqui. É porque passou do tempo. Só fica quem quer, entendeu? Desse jeito, simples assim. Treinou, joga. Não treinou, tá fora. Simples. Então, secretária de esportes, coloque alguém no comando da seleção de Xinguara feminino, quem esteja no meio do futebol feminino. Bota o René como auxiliar técnico, preparador físico, né? E outros cargos que não seja técnico. Coloca o James como técnico, ou me chama para eu treinar a seleção, porque eu tô por dentro do futebol feminino, eu conheço as jogadoras, né? E, enfim, agora a Joapa, a organização da Joapa é o seguinte, teve uma pessoa do Joapa que retornou para mim da seguinte maneira. Lá dentro de quadra, certo? Teria que ter o diploma de educação física ou o certificado do CREF. Se eu não me engano, é CREF. Porém, o que foi passado para mim, eu vou passar para vocês da Joapa, foi o seguinte. Você pode ter a comissão técnica lá, certo? Técnico, preparador físico, preparador de goleiros, auxiliar técnico, auxiliar técnico, preparador físico, preparador de goleiros. 4. Mas no meio deles, ou um quinto elemento, tem que ter um com o diploma de educação física ou certificado do CREF. Acho que é CREF. Me corrija se eu estiver errado. Necessariamente, não precisa ser o quarteto aqui da comissão técnica, mas um quinto elemento, pelo menos, que só simbólico, vamos dizer assim, que vai estar lá só porque tem o diploma de educação física. Simples assim.
ele vai fazer parte da comissão técnica, mas tem que ter um que tenha o diploma de educação física. E aí você pode fazer, tem que ser feito. Assim foi passado para mim. Beleza? Assim foi passado para mim. Ou seja, vai chamar o James como técnico da seleção. Se ele não tem o diploma de educação física, tem que arranjar alguém que tenha o diploma de educação física para estar ali dentro de quadra. Vai me chamar, eu não tenho o diploma de educação física. Eu tenho o diploma de administração de empresas, pedagogia e uma pós-graduação em psicopedagogia. E em outros cursos de Senac, Senai, SESC, IBRAD, ITEC, Microlins, enfim. Eu não tenho educação física. Mas se tiver um professor, um outro professor que tem o diploma para estar ali, só estar ali, junto com a comissão técnica, tá tudo certo, tudo ok. Entendeu? Foi isso que passaram para mim, ok? No mais, eu vou ficando por aqui. Ficou longo pra caramba esse vídeo, tá? E aos meus patrocinadores, Macro Imobiliária, Clécia Criarte, Churrascaria Bom Paladar, Macromassas e Churrascaria Boi na Brasa. Muito obrigado. Ó, TV FF, curte, segue, compartilha, se inscreve. Beijos, tchau.